Deus sempre teve então testemunho ali de seu poder, de sua misericórdia, mas também testemunho do seu juízo sobre o pecado. Mas todo o tempo Deus esteve então dentro aí do controle de todas as coisas, providenciando todas as coisas e controlando todas as coisas segundo o seu propósito. Vamos ver então na parte 1 a história por trás do livro de Daniel. Então nessa parte 1 nós temos aí o tópico 1, a formação histórica de Israel, no tópico 2, o governo teocrático, e no tópico 3, o governo monárquico. Tópico 1 então, a formação histórica de Israel. A história do povo judeu começa com Abraão e Sara, Gênesis 12, de 1 a 3. Eles tiveram um filho chamado Isaque, o filho da promessa de Deus, Gênesis 15, 4, 17, 18, 21, de 1 a 3. Isaque, por sua vez, gerou dois filhos, Esaú e Jacó. Do segundo filho, Jacó, surgiu um clã de 12 filhos. O clã cresceu e multiplicou-se e posteriormente mudou-se para o Egito. Ali a família de Jacó aumentou em número, tornando-se um povo altamente abundante em terra estrangeira. A partir de então, formou-se Israel, a futura nação projetada por Deus. Mas com o passar do tempo, a família judaica perdeu as benesses que desfrutava nos anos do rei egípcio, que respeitava a liderança e a história de José no Egito. Entretanto, através de uma intervenção divina e sob a liderança de Moisés, os israelitas saíram do Egito e peregrinaram pelo deserto até a terra de Canaã por 40 anos. A partir da libertação egípcia, Israel viveu sob a égide de um governo teocrático, isto é, governado diretamente por Deus, e através de homens chamados por ele para esta função. Então nós vamos ver aí que, a partir do dilúvio ali, de Noé, então vem os descendentes de Noé, e do descendente chamado Sem, então vem os semitas. Desse povo semitas é que vem então a nascer Abrão, lá em Ur dos Caldeus, e esse Abrão, Deus chama esse Abrão, Deus tem um plano através de Abrão. É de Abrão e Sarai, Abrão que não era pai e Sarai que não era mãe, que não tinham filhos, precisaria de um milagre de Deus para terem filhos. Então Deus chama exatamente Abrão e o conduz e diz para ele: vai para a terra que eu lhe mostrarei. Olha só, deixa a sua parentela e vai. Então veja só que já nasce aí uma nação através de um milagre. Primeiro, Abrão ouvir a voz de Deus e seguir essa voz, não sabendo nem para onde ia. Depois vem o milagre do nascimento de Isaque, através de Sara, que não podia ter mais filhos. Não tinha nem idade para ter filhos mais. Então, vem aí o milagre de nascer o Isaque. De Isaque, então vem e nasce Esaú, Jacó, e outro milagre acontece. Jacó, sendo o filho mais novo, então herda a promessa que seria do primogênito. E de Jacó, então, nascem aí 12 filhos, não só de uma mulher, mas de várias mulheres. Então é formada aí a nação que seria conhecida como a nação de Jacó, depois a nação de Israel, depois do encontro que Jacó teve então com Deus, é mudado o nome de Jacó para Israel, o príncipe de Deus. E nasce então essa nação, e ela é conhecida agora, não como filhos agora de Jacó, mas é chamada Israel, passa a ser todo conhecido então por todos como a nação de Israel. E essa nação, ela começa a peregrinar então no Egito, e essa nação então desce ao Egito, e lá no Egito essa nação aumenta muito em número, depois é perseguida, e Deus retira, através de Moisés, essa nação e a leva até a terra prometida, a terra de Canaã. Ali Josué assume a liderança e vai entrar e possuir essa terra e entregar então aos descendentes de Jacó essa nação que agora se chama Israel. Então essa nação começa aí com um governo teocrático, é Deus no controle, no governo. Então Deus usava homens
para poder governar. Mas houve uma grande confusão e os homens não eram íntegros. Nós sabemos que se destaca aí Samuel, que permaneceu íntegro a Deus, fiel a Deus, foi um exemplo de profeta, de homem de Deus e que obedecia integralmente a Deus. Mas os outros juízes não foram bem, não serviram a Deus integralmente. Então o povo começou a clamar por um rei, pedindo que Deus lhes concedesse um rei. Mas o rei, eles estavam baseados nos reis que existiam à sua volta. E o pedido deles era que tivesse um rei como aqueles reis que existiam ali à sua volta. E eles queriam também que esse rei lutasse as guerras junto com o povo. Então a intenção deles não era muito boa, mas Deus avisou para eles que estava errado, que não era bom o que eles estavam pedindo, que eles estavam querendo, na verdade, deixar de ser guiados por Deus, mas eles insistiram e Deus concedeu a eles então um rei. E um rei segundo então o desejo deles. Escolheu Saul, bem alto, bonito, se destacava entre todos, e Saul realmente foi o homem que eles desejavam, porque eles desejavam um rei como os reis ímpios que viviam à sua volta, e que lutasse as guerras. Então Saul foi isso, mas não foi aprovado por Deus, e Deus então achou um homem segundo o seu coração, o Davi, e que esse, além de governar o povo, além de lutar junto com o povo, esse Davi também tinha uma característica de um homem que era adorador, um homem que temia Deus. Então Davi começa aí um reinado e passa depois para o seu filho Salomão, um rei que Deus deu sabedoria, um rei que Deus abençoou e prosperou grandissimamente. Mas um homem que, por causa da multiplicação de seus cavalos e de suas mulheres, se perdeu porque não obedeceu a palavra de Deus, a orientação de Deus. Acabou caindo na idolatria de suas mulheres, aprovando a idolatria. Começou lá com uma mulher do Egito e outras mulheres então puderam ter acesso a seus deuses. Acabou que Salomão também entrou na idolatria. E depois veio o seu filho, um rei mau, Roboão, que queria ser duro demais com o povo, exigente demais com o povo, obedecendo os conselhos de seus amigos, seus colegas, ao invés de ouvir o conselho dos sábios, dos homens mais idosos. E o reino então é dividido. Então o reino, que deveria ser um reino sempre unido, foi dividido na época de Roboão. E 10 tribos ficaram com o reino do norte e 2 tribos com o reino do sul. O reino do norte passou a ser o reino de Israel e o reino do sul chamado reino de Judá. A partir daí então tiveram os reis do norte e também tiveram aí os reis do sul. Então alguns foram fiéis a Deus, temeram a Deus, mas a grande maioria foram reis maus que não obedeciam a Deus e que não aceitavam o governo de Deus sobre eles. Então Israel, que aceitava o rei como se fosse um representante legítimo de Deus, uma autoridade vinda de Deus, acabaram também se prostituindo e adorando outros deuses dos povos que viviam à sua volta. Então foi uma corrupção geral e veio o juízo de Deus sobre Israel. Primeiro pelos assírios, que invadiram a parte norte e levaram cativos alguns e também se misturaram com esse povo. Depois veio também o juízo de Deus sobre Judá e Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levando o povo cativo, e por 3 vezes esse povo aí foi dominado e levado cativo para a Babilônia. Então a deportação de Israel foi uma tragédia para Israel, porque a terra ficou sem o domínio de Israel, foi invadida por vários povos, e este povo foi então sofrer muito devido a não estar na sua terra e ficaram no cativeiro durante aí 70 anos
sendo governados por reis ímpios e vivendo numa terra distante da sua terra, chorando, se lamentando, se entristecendo cada dia de saudade da sua terra. E foi assim que eles aprenderam a nunca mais viver na idolatria. Então, findados esses 70 anos, que é essa época de Daniel aqui, então eles voltam para a sua terra. E nós sabemos que foi uma volta difícil. Nós sabemos aí pela história de Israel o quanto eles sofreram para ter de volta a sua terra. Então nós sabemos que tudo ali foi destruído, o templo, as cidades, tudo foi destruído, foi queimado. E os principais... E nós sabemos que quando Nabucodonosor, então, ele invade Jerusalém e leva cativos várias pessoas, dentre essas ele leva aqueles que eram príncipes, aqueles que conheciam, tinham um conhecimento superior aos outros, e ele aproveita então esses na sua corte ou no seu palácio, no seu governo. Dentre esses que foram cativos, nós sabemos que vai aí profetas e também príncipes. Entre esses príncipes está aí Daniel e está também os seus companheiros, que no futuro seriam chamados lá de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, dentre esses prisioneiros que são levados para a Babilônia, estavam aí Daniel, que foi chamado Belsazar, estavam também Ananias, Misael e Azarias, que foram chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses então são os que se destacam aí no início do livro de Daniel, e depois nós vamos ver aí que nas lições que nós vamos estudar existem coisas maravilhosas que Deus faz através desses jovens, principalmente então de Daniel, que se tornou como aí um importante serviçal em vários reinos e pôde então servir a Deus e mostrar que Deus realmente é fiel e que Deus tem poder sobre tudo, e Deus é o Deus de visões, é o Deus de revelações, é o Deus todo-poderoso sobre qualquer outro Deus que os homens possam inventar. Tópico 2, o governo teocrático. Então Moisés morreu e seu substituto foi Josué. Sob o seu comando, Israel conquistou a terra de Canaã e instituiu um governo em que a autoridade governamental vinha de Deus, a teocracia. Esse período perdurou aproximadamente 300 anos, incluindo o período dos juízes. Foi um tempo difícil porque Israel afastou-se da direção divina e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Então Moisés, como representante da lei, não podia entrar na terra prometida. Nós sabemos que um dos motivos que está citado na Bíblia é porque Moisés, ao invés de falar à rocha, ele bateu na rocha, e a rocha era Cristo. Segundo motivo, que é um motivo que não está escrito, mas é um motivo deduzido espiritualmente, que é porque Moisés representava a lei, e a lei não leva-nos, não nos conduz ao descanso, não nos conduz à salvação. Pelo contrário, a lei nos mostra que nós não merecemos nem podemos entrar para o descanso. Então a lei serve para nós como aio ou como ponte, porque a lei mostra o pecado, revela o pecado e revela a condenação do pecado. Então nós temos necessidade de um Salvador. Nós temos necessidade de alguém que nos leve ao descanso, à salvação, à vida eterna. Então nós clamamos a Deus por um Salvador. Então Deus envia através da sua graça, Ele envia o seu próprio Filho para morrer por nós, para levar sobre Ele os nossos pecados. Então a graça de Deus se manifesta para todo aquele que a lei condena, mas a graça oferece perdão. Então, através desse plano maravilhoso de Deus, Deus nos envia o seu Filho. Então Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.